Edição das 6 de volta para falar sobre distribuição de combustível. No Recife, a chegada do diesel aos postos volta ao normal devagarinho. Mas já não está tão difícil abastecer. Está melhorando. A Vanessa Andrade está acompanhando a situação por lá. Vanessa, e aí, como é que estão os preços? Boa noite. Oi, Leilane. Boa tarde para você. Boa tarde a Boa noite, isso, boa noite. Boa noite, Leilane, para você, boa noite a todos que acompanham a gente aqui pela Globo News. Olha, nesse posto de combustível aqui, esse posto recebeu diesel. Hoje à tarde, recebeu 5.000 litros de diesel. Ele está vendendo aqui o litro a R$ 3,79. A gente vê que tem um caminhão lá no fundo ali que vai estar sendo abastecido. Eu conversei com alguns caminhoneiros que passaram aqui pelo posto, eles disseram que antes da paralisação, o litro do combustível, o litro do diesel aqui no Recife era vendido em torno de R$ 3,65, ou seja, está mais caro o diesel agora em comparação com o período antes da greve. Esse posto recebeu diesel, mas ali do outro lado da avenida, aquele posto lá, olha, ainda não recebeu diesel, não tem diesel para vender. E aqui a circulação de caminhões é grande nessa região porque é pertinho da entrada do Porto do Recife. A gente conversou mais cedo com o presidente do Sindicombustíveis PE, que representa os donos de postos de combustíveis aqui de Pernambuco. Ele explicou que muita gente ainda não está conseguindo, muitos postos ainda não estão conseguindo repassar esse desconto de 46 centavos aí para os clientes, porque compraram combustível durante a paralisação. Então, eles ainda compraram sem o desconto aí prometido pelo governo. Vamos ouvir então o que disse o presidente do Sindicombustíveis PE. Revendedores que receberem diesel com preço, o valor que for rebaixado, a gente orienta que o consumidor vai sentir isso nas placas. A gente orienta que seja repassado. Muitos ainda não receberam, estão com os estoques velhos. Então, pegar a nota do dia 21, pegar a última nota que teve para mostrar que não houve nenhuma baixa naquele período, ou quando houve, o repasse seja integral. Em Porto Alegre, alguns postos já começaram a reduzir o preço do diesel nas bombas. Quem está responsável pela fiscalização por lá é o Procon Municipal. Matheus Marques, nosso repórter, circulou por alguns postos da cidade. Matheus, boa noite para você. O que você viu, por onde você circulou? Oi, Leilane, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. Olha, nossa equipe circulou por 19 postos, em 12 deles já tinha o diesel, só que está tendo uma variação bem grande de preço. Cada posto está cobrando um valor diferente. É que muitos ainda têm os estoques antigos e aí por isso cobram um valor antigo. Outros já receberam o novo combustível e aí já praticam o preço mais barato. E alguns também, estão com com o estoque antigo, mas já cobrando o valor novo para acabar não perdendo o cliente. A gente está aqui em um posto de combustíveis que fica numa região bem movimentada. Agora a gente viu até ali, olha, chegou um ônibus para abastecer. Aqui o diesel já baixou os 46 centavos. Estava custando ontem aqui 3,79 o valor do litro do diesel e agora está custando 3,33. Nesse momento ali já está abastecendo. E algo legal da gente mostrar aqui, viu, Leilane, é que mesmo com a normalização na maioria dos postos da cidade sobre a gasolina, ainda tem fila. A gente está em uma região universitária da cidade e a fila é constante. Pelo menos 20, 30 carros estão sempre parados nos postos, mesmo com a situação já praticamente normalizada. A gente tem imagens de outras regiões aqui do estado, lá no sul. A gente quer mostrar para vocês que nós flagramos bem o momento da redução, uma imagem bem diferente, ver o preço caindo, Lá em Pelotas, no sul do estado, a gente teve a redução de 3,86 para 3,56 e flagrou bem esse momento da troca. Também lá em Bagé, na região da fronteira, onde é o combustível mais caro, o diesel foi encontrado lá por até 4,19. Apenas um posto diminuiu por enquanto e está cobrando 3,52. E para que não tenha gente recebendo combustível novo e vendendo pelo preço antigo, o Procon aqui em Porto Alegre, junto com a Guarda Municipal e o órgão fiscalizador de trânsito, passaram por todos os postos de Porto Alegre e pegaram as notas fiscais do recebimento do diesel. Assim fica mais fácil fiscalizar, para que todos já comecem a baixar os preços. Então aqui no Rio Grande do Sul, onde tem combustível novo, já tem valor novo na maioria dos postos. Não é essa diferença aí, como tu comentou antes, que seria só daqui a 15 dias. 46 centavos já de desconto no diesel por aqui, viu, Leilane?
Boa notícia, Matheus. Muito obrigada pelas informações aí, direto de Porto Alegre, então. Vou para Brasília com o Valdo Cruz, porque o Valdo tem informações quentinhas de um encontro do Ivan Monteiro, que foi indicado aí para a presidência da Petrobras, e o presidente Michel Temer. Pode falar, Valdo. Boa noite, Leilane. Boa noite aos nossos assinantes. Exatamente. O Ivan Monteiro, que foi escolhido hoje à tarde, pelo Conselho de Administração da Petrobras como presidente interino da estatal no lugar de Pedro Parente, né? Foi chamado a Brasília, está chegando a Brasília, vai para o Palácio Planalto, onde ele vai receber um convite oficial do presidente Michel Temer para ocupar definitivamente a presidência da estatal. Pessoal, os assessores do presidente Michel Temer só ainda não confirmam totalmente oficialmente porque que esperam exatamente Ivan Monteiro chegar, conversar com o presidente e dar o seu ok, dar o seu sim, aceitar a incumbência de substituir Pedro Parente. Qual o recado, segundo interlocutores do presidente Michel Temer, com o qual eu conversei agora, nessa decisão de escolher, de convidar Ivan Monteiro para suceder definitivamente Pedro Parente? Primeiro porque Ivan Monteiro era um diretor de total confiança de Pedro Parente ali dentro da estatal. Além disso, o presidente quer indicar com isso que vai seguir ali, vai manter a política de recuperação da estatal, ou seja, como Ivan Monteiro estava ali comprometido junto com Pedro Parente nesse processo de recuperação da estatal, e inclusive com essa política de preços que foi definida desde o ano passado, que repassa os custos internacionais, então o governo quer o seguinte, escolhe um nome da própria equipe de Pedro Parente, indicando, sinalizando para o mercado que não haveria mudanças nessa política de preços da Petrobras. Então a gente está aguardando, Ivan Monteiro deve estar chegando daqui a pouco, se já não chegou, a informação que me passaram, estava para chegar no Palácio Planalto, estava vindo do Rio de Janeiro, vai ter esse encontro com o presidente. O presidente, inclusive, mais cedo se reuniu com o ministro Moreira Franco, do Ministério de Minas e Energia, e com o ministro Eduardo Guardi, da Fazenda, exatamente para terem um martelo nesse convite que vai ser oficializado. Como é que vai ser o processo, Leilani? Caso Ivan Monteiro aceite, acredito que ele vai aceitar, aí o presidente pode até falar hoje aqui, num pronunciamento aqui para jornalistas, indicando ali que decidiu convidar Ivan Monteiro para comandar a Petrobras, exatamente para sinalizar essa sequência na política de preços da Petrobras. Depois disso, aí o Ministério da Minas e Energia encaminharia, então, oficialmente o nome de Ivan Monteiro para o Conselho de Administração da estatal, e aí o Conselho de Administração da estatal precisa aprovar agora, em definitivo, o nome de Ivan Monteiro. Ele já foi escolhido, como você mesmo disse, a gente já antecipou que mais cedo, ele foi escolhido como interino por enquanto. Mas o Conselho de Administração precisa depois oficializá-lo como definitivo, viu, Leilani? Vamos aguardar, deve vir aí um pronunciamento do presidente, vamos aguardar esse encontro. Obrigada, Valdo, por ter trazido aí essa notícia quentinha. Bom, voltando aí a falar sobre o preço do diesel na bomba, no Rio de Janeiro, ao contrário do que a gente acabou de mostrar que acontece em Porto Alegre, muitos postos ainda não estão respeitando esse desconto de 46 centavos no diesel determinado pelo governo. A nossa equipe registrou os preços de 3 postos de combustível na zona sul do Rio de Janeiro na noite de quinta-feira. O diesel mais barato saía por R$ 3,94. O mais caro, R$ 4,30. Nós voltamos para verificar os valores. Afinal, o governo determinou que o desconto de 46 centavos fosse repassado integralmente para os motoristas. Mas nenhum posto que nós checamos amanheceu com preço novo. A justificativa é que os reservatórios ainda estão cheios com estoque antigo. Mas o gerente desse posto mexeu nas bombas assim mesmo. O óleo diesel, que custava R$ 4,30, agora sai por R$ 3,69, um desconto de 61 centavos. Vamos colaborar com a sociedade, porque até então só teve tumulto. A sociedade está sofrendo mais, então eu vou fazer a minha parte, espero que os outros compreendam também. A presidente do Sindicato dos Donos de Postos denuncia que nas refinarias só encontrou diesel com desconto de 41 centavos. Para ela, o problema é que o governo definiu o valor do desconto sem levar em conta o preço do biodiesel, que faz parte da composição do óleo que chega nas bombas. A conta não fecha. Esse desconto de 46 centavos que o governo está falando é em cima do óleo diesel mineral que sai da Petrobras. Existem 10% de biodiesel. Biodiesel é um produto mais caro do que o diesel. Os 10% de biodiesel impactam
para que você chegue a esses 46 na ponta. Enquanto a redução não chega de fato nos postos, os motoristas têm que seguir uma velha recomendação: pesquisar os preços. Eu já estou rodando para colocar o diesel, eu já vi posto cobrando R$ 4,70 ainda, entendeu? E o governo já publicou a portaria para determinar que os postos repassem o desconto imediatamente. Mais cedo, representantes de distribuidoras de combustíveis participaram de uma reunião no Ministério das Minas e Energia. Foram discutir os termos do acordo, esse acordo que finalmente o governo firmou com os caminhoneiros. Quem tem as informações é a Raquel Porto Alegre. Raquel, boa noite para você. Os postos que não derem o desconto podem ser punidos. A ideia do governo é essa. Exatamente, Leilane, boa noite para você, boa noite a todos. Essa portaria que foi publicada no fim do dia prevê exatamente isso, uma punição aos postos que não cumprirem a medida provisória que determinou, então, esse desconto de 46 centavos no litro do diesel. Os postos podem, por exemplo, ser multados, uma multa que pode chegar a R$ 9.400.000. Eles podem ter a suspensão da licença, a licença cassada, enfim, tem uma série de punições que eles podem sofrer caso não cumpram com a medida provisória, não deem lá na bomba os 46 centavos de desconto. A portaria saiu no fim do dia, só que antes eles se reuniram para justamente discutir esse texto da portaria, porque o sindicato, a Federação dos Postos de Combustíveis, estava meio insegura em relação a isso. Ela disse o seguinte, que eles vão repassar para as bombas aquilo que as distribuidoras repassarem para eles. E aí, por que a gente está tendo ainda alguma variação, como mostrou a matéria da Isabela Camargo? Justamente porque alguns postos ainda têm estoque. Então, quem tem estoque ainda está praticando o preço anterior. Agora, a partir do momento que o posto comprar da distribuidora o diesel com o preço novo, ele tem que obrigatoriamente aplicar esses 46 centavos de desconto. Agora, tem uma outra questão além desse fato do estoque, né? Que é o ICMS dos estados. Essa questão tributária é importante justamente para poder compensar aqueles 10% do biodiesel que entra dentro da composição do diesel. Então, os estados estão tendo que rever a sua alíquota de ICMS para poder, então, compensar os postos e contribuir aí também, dar a sua contribuição em relação a essa diminuição no preço do litro do diesel. Vamos ouvir, então, o que disse o presidente da Agência Nacional do Petróleo. Nos principais estados da Federação, Rio e São Paulo, já temos condições de ter essas reduções imediatamente. Os demais estados, qual é a previsão? Vai depender da evolução do uso dos estoques e da resposta dos governos estaduais à questão dos impostos estaduais. Pode demorar 15 dias? Imagino que até 15 dias deve estar resolvido. Volto a falar aqui com a Flávia Oliveira e com o Álvaro Bandeira. Bom, e aí, como é que garante esses 46, essa redução na bomba? A gente viu ali um dono de posto falando que está fazendo a parte dele e tal, que é o que se espera de todos eles. Mas a gente viu também a moça que representa o sindicato dos postos, donos de postos, dizendo que não dá porque o máximo que ela conseguiu foi menos 41 e não menos 46. Nesse caso específico, na semana passada, a Agência Nacional do Petróleo flexibilizou um pouco a questão da mistura e liberou que postos e distribuidoras, durante um tempo, que a gente não sabe qual, podem vender o diesel direto sem a mistura de 10% de biodiesel, ou uma mistura de 0 a 10. No caso da gasolina, também poderia reduzir a proporção de álcool entre 18% a 27%, justamente até que os estoques se normalizem em razão da greve dos caminhoneiros. Então, é uma questão aí que tem uma flexibilização, mas com prazo determinado, não vai durar para sempre. Ela tem razão no pleito, se ela tem que fazer uma mistura, né? E a redução de impostos não alcança essa mistura, o biodiesel, já temos aí um problema. O outro, Leilane, é que não há controle de preços na economia brasileira, né? Os preços são livres. Em razão disso, as planilhas de custo dos postos, das distribuidoras, são todas muito diferentes, né? Se você tem um posto numa área nobre de uma cidade, ou no interior, ou no subúrbio, ou na beira de estrada, os custos de operação, custo com mão de obra, tudo isso é muito diferente.
diferentes. O ICMS são 7 alíquotas diferentes vigentes no território nacional. Então, e a conta de como incide o imposto, ela não é fixa nos 46 centavos. Em razão disso, é que há muita dificuldade ou haverá dificuldade em cobrar dos postos a diminuição, a subtração exata, precisa. A ANP e órgãos de defesa do consumidor, PROCON, vão ter trabalho. Álvaro, o ministro Marum falou aí que vai ter uma tabela nos postos, menos 46, e é o que a Flávia está dizendo, você não tem como tabelar, né? Eles estão falando em punir os postos, mas a livre concorrência é o que impera, quer dizer, você não tem uma lei prevendo um tabelamento. E a fiscalização é completamente impossível, porque você tem um posto lá no interior do Amazonas, você tem um posto na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, esse é fácil, mas o outro lá do outro lado é muito difícil. Pegar preço do dia 21 de maio, que é quando começou a greve, para botar num cartaz, para o sujeito ficar procurando de posto em posto para encher o seu caminhão de diesel. Eles estão falando num disque denúncia caminhoneiro, mas aí é quase que nem ligue para a Sunab, né? Eu acho que o mais fácil seria os governos estaduais fazerem um ICMS flexível. E a partir daí você conseguir equalizar o preço do diesel. Mas a gente sabe que todos os estados estão enforcados. E aí fica muito difícil, porque já tem o terceiro eixo que eles vão acabar bancando em termos de programa para dos pedágios, e aí a coisa não para, vai cair na mão dos governos estaduais e aí complica mais ainda. Esse ponto do ICMS é muito interessante porque é uma receita que os estados amam. Porque é um imposto alto, né, uma taxação alta sobre combustíveis, não apenas o diesel, mas todos os outros, e é cobrado direto na refinaria. Então é como se fosse uma transfusão direta. Né, não de sangue, mas de dinheiro da refinaria para o cofre do Estado. Por isso, há tanta resistência dos governadores de aceitar qualquer tipo de redução, mudança de alíquota ou de forma de cobrança do ICMS. Nesse grande imbróglio a partir da greve dos caminhoneiros, o estado que reduziu foi o Rio de Janeiro, né? O governador Pezão reduziu de 16% para 12% o ICMS do diesel. A gasolina no Rio ainda tem o ICMS mais alto do Brasil, né? Mas em razão de quê? Ele equiparou a tarifa, o ICMS, do Rio a São Paulo e ao Espírito Santo. Assim, espera até um aumento de arrecadação se os caminhoneiros resolverem abastecer no nosso território. E um outro detalhe, os governos estaduais não entraram no PIS/COFINS e agora querem abrir mão no ICMS. Não vai rolar, né? Não vai rolar. Agora, e o que a gente pode prever? Porque o governo está aí numa certa falta de sintonia de discurso. O ministro Marum ontem falou que era hoje falou que é segunda-feira, agora já estão dizendo que é daqui a 15 dias. Quando que de fato vai estar valendo a redução de 0,46? Bom, pela lei hoje, né? Pela lei deveria estar valendo hoje. Agora, tem essas questões do estoque. O estoque de diesel dos postos, eles foram comprados em datas variadas, a preços variados, até por conta dessa flutuação que a gente mencionou. A Petrobras promoveu espontaneamente, ainda lá com talvez a última, né, decisão do Pedro Parente, uma redução de 10%. Aquela que foi a primeira decisão no meio da greve. Exatamente, no 24 de maio, se não estou enganada da data. Mas ela tem uma validade de 15 dias e, a partir daí, também a Petrobras vai reaplicar a sua política de correção de preços, que terá de ser ressarcida pelo governo. Mas o presidente da Petrobras caiu, o governo não está bem certo de qual será a política e a ANP, segundo um comunicado da Petrobras de hoje, é que vai ressarcir em dinheiro essa diferença de preço, pelo menos até o dia 7 de junho. Ou seja, aquele comentário do primeiro bloco sobre incerteza continua valendo. A gente está num terreno totalmente tateando no escuro à espera do que vai acontecer, de como essa crise vai se acomodar. Ela não acabou. Bom, isso significa que nós vamos conversar muito mais nos próximos dias. Vamos ter que ter vocês aqui mais vezes para continuar acompanhando e informando a quem precisa das informações. Ou seja, o povo brasileiro que todo dia sai para a rua para comprar produto ou que depende, exatamente como a gente viu, refém desse transporte pelas estradas. Álvaro Bandeira, muito obrigada. Eu que agradeço. Flávia Oliveira, sempre um prazer. Obrigada. Também.
Até a próxima, até qualquer momento, né? Pois é, qualquer momento vocês estão de volta. Na crise. Isso.